A paz do Senhor Jesus. O tema de hoje é filhos que não reconheceram o amor de seus pais. Quando pequenos, muitas das vezes a gente vem de uma família humilde e tem muitos filhos, e o pai e a mãe têm que trabalhar muito para sustentar a casa. Muitas das vezes passa despercebido o amor do pai e da nossa mãe. A partir do momento que a gente foi gerado no ventre da nossa mãe, e o nosso pai e nossa mãe decidiram cuidar de nós, isso já começa com um ato de amor. Porque muitas das vezes, quando a gente é criança, a gente às vezes espera mais deles, às vezes um abraço, espera um eu te amo, um elogio, e às vezes a gente não ganha. Mas eu era esse tipo de pessoa que às vezes eu ia para a escola e pensava, vou tirar nota boa, para ser um exemplo dentro da minha casa, para que a minha mãe e meu pai possam ver e olhar e falar que eu sou um exemplo de filha. Às vezes a gente fica procurando a aprovação dos nossos pais, querendo que agradá-los por aquilo que eles não nos deram. Só que, na verdade, eles nos amaram sim. Eles se esforçaram para nos alimentar, para nos vestir, para dar o melhor para nós. Eu lembro quando meu pai trabalhava, na época, na firma que ele trabalhava, lá eles davam pão de sal, um pão de doce, um pedaço de doce de leite. E muitas das vezes o meu pai deixava de comer o lanche dele para trazer para casa para nós filhos, e nós somos 6 filhos. Isso para mim é amor. Às vezes eu, como criança, eu não entendia, porque eu não recebi um te amo, eu não recebi um abraço, um elogio. Mas, se a gente for parar para pensar, às vezes, quando eles eram criança, lá atrás, eles também não receberam. E como que a pessoa vai dar algo que ela não recebeu? E como a gente vai querer cobrar algo daquilo que às vezes a pessoa nem teve quando criança? Porque a gente tem que parar para pensar antes da gente julgar os nossos pais e falar, eu não recebi amor do meu pai, eu não recebi amor da minha mãe. Antes da gente pensar nisso, a gente tem que lembrar que um dia eles também foram crianças igual a gente foi. E que às vezes eles poderiam ter passado algo muito pior do que a gente passou. Não que eu passei algo ruim na minha vida. Mas eu falo em relação, né? Eu falo em relação, sim, o eu te amo, ganhar um abraço, um elogio. E às vezes a gente pensa que os nossos, quando a gente é criança, pensa assim, por que o meu pai, a minha mãe não me dão um abraço, não me falam eu te amo? Mas a gente esquece o que eles fizeram para nós, o esforço que eles tiveram para nos alimentar, para nos vestir, para nos dar o estudo, para chegar onde nós chegamos até que hoje. Então, a gente tem que olhar nos mínimos detalhes e parar para pensar que o que eles fizeram por nós, né? Eles trataram de nós, eles nos amaram sim. Às vezes eles não demonstravam, né? Falando eu te amo com um abraço, mas com atitudes. Às vezes eles demonstraram com atitudes. O meu pai sempre, quando chegava o Natal, né? Nem que seja uma bonequinha, um presentinho simples, ele nos dava. Eu só tenho que agradecer, né? Pelo que o meu pai e minha mãe fez por mim. Porque eu realmente, quando eu era criança, eu não entendia. Pensava, nossa, meu pai e minha mãe, eles não falam eu te amo, eles não me abraçam, né? E como eu vim de uma família onde somos 6 irmãos, né? Vim de uma família humilde, então, assim, minha mãe tinha que trabalhar, o meu pai também tinha que trabalhar, às vezes ficava muito cansativo para eles. Só que a gente que é filho, a gente tem que saber olhar além dos nossos olhos e compreender o que eles já fizeram por nós. Eles nos amaram sim. Muitas das vezes a gente fica querendo cobrar deles, às vezes aquilo que eles nem receberam lá atrás. Isso cabe até a nós fazer em favor deles. Se você acha que você não recebeu um eu te amo, fala um eu te amo hoje para sua mãe, para seu pai. Se você acha que não recebeu abraço quando era criança, abraça você, a sua mãe e seu pai, porque eles foram guerreiros, eles te sustentaram, eles sustentaram a casa. Mas às vezes você vai falar assim, ah, mas a minha mãe e meu pai foi muito rígido comigo. Dá graças a Deus, porque o pai que ama, ele corrige, né? Então, às vezes eu mesmo vim de uma família onde a minha mãe é muito brava, né? Minha mãe me corrigia muito, não só a mim, mas os meus irmãos também. Eu sou grata a cada correção que ela deu a mim, né? Se hoje eu cheguei onde estou aqui, primeiramente graças a Deus, mas também graças ao meu pai e a ela, que não deixou faltar o alimento dentro de casa,
que nos vestiu, que nos sustentou, né? Por isso estamos aqui, todos nós, 6 irmãos, todos vivos, a honra e glória do Senhor Jesus. Porque às vezes a gente acha que não nos deram amor, mas eles nos deram amor sim. Porque às vezes você quer falar um eu te amo só da boca para fora, mas o amor que eles nos deram foram com atitudes. E a gente não pode esquecer. Às vezes, o seu pai ou sua mãe passou por algo lá atrás que eles nem te contam. Algo assim que só eles sabem. E às vezes eles carregam algo que não quer passar para você. Então, às vezes desde a gente, filho, ficar cobrando da nossa mãe, do nosso pai, aquilo que a gente queria, a gente tem que dar o amor para eles. A gente que tem que abraçar, a gente tem que falar eu te amo e lembrar o tudo que ele já suportou, as humilhações, né, nos empregos que eles passaram, para que hoje nós pudéssemos estar aqui vivos, né? Graças a Deus, todos estão praticamente, né, casados com família, filhos, né? Mas nós temos que ser gratos aos nossos pais, mesmo se a gente não tiver recebido um eu te amo, mesmo se a gente não tiver recebido um abraço, um elogio, a gente tem que entender o que eles fizeram por nós. Porque é muito fácil a gente julgar, mas a gente não sabe o que eles passaram lá atrás. E só do fato deles ter nos criado, ter passado por tudo, né, para nos dar o sustento de cada dia, o alimento de cada dia, não deixar faltar, ter nos criado até ficarmos adultos, isso já é o amor. E a gente tem que reconhecer isso. A gente não pode ser egoísta a ponto de pensar que eu quero um eu te amo, eu quero um abraço. Se eles não te deram, dá você. Porque eu pensava dessa forma quando eu era mais jovem. E hoje eu sou grata a Deus pela vida deles, por tudo que eles fizeram, por cada correção que eles me deram, por tudo que eu passei com eles, né? Que eles passaram para me alimentar, não só a mim, mas a todos meus irmãos. Então, depois eu conheci Jesus, porque eu pensava, realmente eu pensava que, assim, eu fui criada sem amor no sentido, assim, do eu te amo, de um abraço, de um elogio, coisas que eu via que outros filhos recebiam. Mas aí eu fui ver que eu estava sendo egoísta. Eu conheci Jesus, e na palavra do Senhor Jesus fala lá em Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E o Senhor fez me enxergar que os meus pais me amaram sim, que eles fizeram até além daquilo, eles fizeram além daquilo, que às vezes eles até poderiam fazer para nos dar o melhor, porque os nossos pais são assim, eles sempre querem o melhor para nós. Então, que a gente possa ser grato por tudo que os nossos pais fizeram, né? Porque a gente quer cobrar algo que às vezes eles não receberam. E quando eu conheci Jesus, eu reconheci que Jesus, em primeiro lugar, ele não pode nos faltar. Mas, além disso, ele é suficiente. E aquilo que eu achava que eu não tinha ganhado lá atrás, às vezes um abraço, um eu te amo, um elogio, Jesus, ele me sustenta, ele me preenche por dentro. E esse amor que o Senhor Jesus, ele me dá, eu consigo passar para as outras pessoas. Por isso que é muito importante a gente conhecer Jesus. Porque acontece também, muitas pessoas que não receberam amor de pai e de mãe quando criança, né? Eu falo nessa relação que às vezes a pessoa acha que não recebeu, e às vezes a pessoa vai caçar um relacionamento e vai procurar na pessoa do relacionamento que ela está, aquilo que ela não recebeu do pai e da mãe, e acaba se frustrando. Então, quando eu conheci Jesus, Jesus, ele sustentou, além dele ser, não pode me faltar, né, que eu falo em Salmos 23:1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas além dele não deixar nada faltar, né, a sua presença não faltar na minha vida, ele também supriu todo o vazio que estava dentro de mim. E através desse vazio que estava dentro de mim, ele supriu, preencheu todo o vazio que estava dentro de mim, eu consigo transbordar o amor de Jesus para outras pessoas, como a minha mãe, como o meu pai, né? Eu sou uma pessoa que fico muito assim dentro de casa, eu não sou muito de sair. Mas assim, quando eu converso com a minha mãe ou com o meu pai, assim, eu não sou mesmo aquela outra pessoa que quando eu estava no mundo, né? Então, se você foi esse tipo de pessoa também que acha, porque na minha opinião, a gente achava que não era amado, mas nós éramos amados sim. Nós éramos amados sim. E eles fizeram, creio que eles fizeram o máximo, como meu pai e minha mãe. Eles deram o máximo deles para que hoje, né, a gente pudesse estar aqui.
Aí muitos vão falar assim, mas meu pai ou minha mãe errou durante essa trajetória. Gente, quem nunca errou, atire a primeira pedra. Não, não julgue o seu pai e sua mãe pelos erros que eles tiveram. A gente tem que honrar pai e mãe. Errar, todo mundo vai errar. A gente não precisa ficar apontando o dedo para o erro deles, porque até nós mesmos vamos errar. Mas que possamos dar valor no pai e na mãe que nós temos, independente do que vocês passaram lá atrás, porque eu tenho uma história, como vocês também têm uma história. Eu vim, como eu falei, eu vim de uma família humilde, uma família simples, onde ali somos 6 irmãos, graças a Deus, mas o meu pai e minha mãe nunca deixou faltar nada para nós, mesmo que fosse ali um arroz ou feijão, né, fosse um pouco mais, graças a Deus, eles nunca deixaram faltar nada para nós. Então, honre teu pai, honra tua mãe, e se eles não te deram um abraço, se eles não foram aqueles pais, né, que ficam bajulando, foram aqueles pais mais rígidos, vai lá, abraça você, fala, eu te amo, papai, eu te amo, mamãe, porque Jesus é tão suficiente na nossa vida. Eu vou falar por mim, Jesus é tão suficiente na minha vida, que eu amo meu pai e minha mãe, independente dos erros que eles cometeram. Eu amo, eu amo. Eu não sei se você, mãe ou pai, tá vendo esse vídeo, mas eu amo vocês. Eu posso até não demonstrar. Eu falei, eu fico muito dentro de casa, eu gosto muito de ficar em casa. Mas se for o caso de vocês também, que não receberam bajulações de seus pais, não receberam um eu te amo, não receberam um abraço, né? Não foram aqueles pais que ficam bajulando filhos, né? Que não foi o meu caso. Dá um abraço você, dá um eu te amo você, porque os nossos pais são bênção de Deus e dá valor enquanto vocês têm. Porque muitas pessoas queriam ter seus pais, hoje não tem mais. Então, assim, dá valor. Muitas pessoas queriam ter os pais e não tem mais. Então, se você tem seu pai e sua mãe vivo, agradeça a Deus. Dê valor enquanto você tem. E não desvalorize pelo passado que você teve. Porque eu creio que o melhor que eles puderam fazer por você, eles fizeram igual fizeram para mim. Eu, até um tempo atrás, eu não reconhecia. Eu pensava que tinha faltado algo. Mas é porque depois que eu conheci Jesus, Jesus fez me enxergar. Que eles fizeram o que eles podiam fazer. Creio que até passou muita humilhação para nos sustentar e dar um alimento de cada dia. Eu espero que essa mensagem tenha chegado às pessoas que precisam ouvir isso. E não se esqueçam. Agradeço pelo pai e a mãe que vocês têm. E honre eles, porque eu creio que eles fizeram, né? Eles fizeram o melhor para que hoje você, né, estivesse aqui. Amém? Peço para vocês compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, né? Inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações para que esse vídeo venha ser notificado no seu telefone, no seu aplicativo, né? Todas as vezes que eu postar vídeo no canal, venha chegar até você. Amém? Fica com Deus. Não se esqueçam, teu pai e tua mãe, lembrando que o amor que eles deram para vocês não foi só amor de boca, mas foi um amor de atitude. Eles tiveram atitude. E muitas das vezes a gente não reconhece, né? Quando é só atitude. Muitas vezes a gente quer só a fala, eu te amo, mas o eu te amo deles estava nas atitudes. Amém? Fica todos na paz do Senhor Jesus. Meu nome é Vânia Cardini e eu espero que todos vocês honrem teu pai e tua mãe. Amém?